E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao primeiro dia do Live to Live, hoje a gente está discutindo um tema muito importante, que é estar conectado o tempo todo, supre as nossas necessidades, as nossas carências, mas e depois, né? O que acontece? E aí minha convidada de hoje, minha convidada desse horário, né, das 17, é uma amigona, uma cantora que eu sempre admirei muito, que ela já tá chegando aí pra vocês. E ela vai falar um pouco sobre isso, né? Das possibilidades de trabalho, o que ela tem feito, o que ela não tem feito, né? A gente que trabalha com, com show, com palco, com estrada, né? O que tem rolado ou não de trabalho, né? E aí a pauta principal eu acho que é um pouco dessa discussão das lives, da internet, do celular, do que a gente está fazendo com a gente, né? E aí, deixa eu chamar aqui. Aí, E aí? querido, como você tá? Fiquei até. Tô ótimo. Ah, estamos viva. E aí, Estamos. como tá? É, Estamos, sobre. estamos sobrevivendo. Ó, Ó, é o que eu tava. estamos sobrevivendo, exatamente. Mas engraçado, né, Wes? Eu achei que eu fosse sobreviver pior. Muito louco, assim, né? Eu acho que a gente vive uma montanha-russa, né, de sentimentos, na verdade. Tem momentos que a gente agradece por ter casa, tem momentos que a gente fala, poxa, que legal que eu estou vendo série sem parar, e tem momento que a gente fala, caramba, como é que vai ser o futuro e eu quero encontrar as pessoas, eu não Pelo aguento amor mais de isso. Deus. É. Pelo amor de Deus, eu todo dia assim, eu fico sonhando com a vacina, eu vou ser bem sincera, assim, a vacina virou meu sonho de consumo. Então, todas as notícias que saem, né, sobre isso, eu fico muito esperançosa, assim. E eu acho também que rolou um momento de autoconhecimento, de redescobrimento, de reflexão, de da ficha caindo que o Brasil tá pior do que a gente estava imaginando antes da pandemia, que tem muita gente legal, sim, que a gente tem descoberto e convivido mesmo virtualmente, mas tem muita gente muito louca espalhada no mundo. Então, assim, Perigosa, né? Pessoas perigosas. pessoas perigosas, perversas, cruéis, e que eu tinha uma esperança no início da pandemia de que as pessoas já fossem se tornar melhores por esse momento horrível, né? Angustiante, sufocante que a gente está vivendo. Mas não, as pessoas que O que são aconteceu, perversas né? e cruéis, elas são horríveis. E É, isso vai ser. me parece que tá permitido, né? Parece que há 2 anos atrás era todo mundo assim, escondido. É, Agora tá permitido ser cruel. eu acho que tem o lance da inversão de valores, que veio de 2 anos para cá, mas eu tinha essa esperança de, durante este período de pandemia, as pessoas realmente olhariam para o que importa e respeitariam e tal. Então, achei que fosse haver uma evolução humana. Mas essas pessoas que já se permitiram a colocar para fora o seu ódio, a sua perversidade, a sua falta de humanidade, elas estão disto para pior. Então, isso é bem decepcionante, sim. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei. É, tem muita gente legal. E eu, como libriana, eu sou meio É, poliana, né? Então, tipo, eu fico, cara, tem muita gente legal. E dá também quando pra ter, acabar, né? e tem que ter, porque senão a gente acorda e corta um pedaço do pulso.
Então, é importante que a gente tenha esse sentimento de que vai passar, de que existem pessoas mais legais do que a gente imaginava, e que bom que quando passar a gente vai poder reencontrar essas pessoas ou encontrar pela primeira vez, sabe? Ou curtir aquilo que a gente está deixando de viver nesse momento, né? Eu vejo muito assim. Eu prefiro ter Tentando esse entender. lado, fala. Não, tentando entender uma possibilidade de talvez evolução, né, para essas pessoas que têm assim um pouco de consciência, né? Que eu acho que a gente está tão egoísta, né? Sim. A gente, o mundo, né? Não só o Brasil. Eu me tornei menos egoísta, assim. Eu acho que eu não era uma egoísta consciente. Eu sempre achei que eu fosse assim, uma pessoa legal, Wes, assim, sabe? Mas eu caí uma ficha de que o caos existe e eu não posso ser uma planta, né? Ou ficar com essa cara de paisagem diante dele. Eu tenho que, de alguma maneira, fazer com que esse meu corpo funcione para algo melhor e maior que vai além de mim, sabe? Que é necessário compartilhar o certo. E o certo, quando a gente fala do certo, tem aquele certo que ele é inquestionável. Eu estou falando desse certo. Não estou falando De do meu. valores, né? Sabe? Eu não estou falando do meu certo, que eu acho que. Não é uma opinião minha, é o bem, é o que é legal, é o que é justo, é a justiça, é a harmonia, é o respeito pelo outro. Então, nesse sentido, eu me sinto uma pessoa um pouco melhor, assim, sabe? E um pouco mais dentro do coletivo. A Que gente, bom, né? A gente se vê um pouco mais humano, né? exatamente, assim, e Ou vejo. deveria se ver como, né? E sabe o que eu vejo também? Algumas pessoas falando comigo, escrevendo, na verdade, né? A gente fala quase com ninguém e a gente tem pavor de telefone, né? Telefone não dá. O telefone, pelo amor de Deus, não me Vocês liga. estão vendo isso, meu povo? Tô vendo. Tipo, não me liguem. Hello, existe o WhatsApp para isso. Até o áudio, né? De até 2 minutos eu já aumentei. Antes era 1 minuto, agora eu já deixo 2 minutos. Tudo bem. Ó, bom saber, daqui a Mas pouco. não, mas o nosso é outra coisa, né? Eu tô falando das pessoas, Entendi, enfim. entendi. E aí eu esqueci o que eu estava falando, na verdade, mas eu acho que tem a ver com o lance do coletivo. É. O lance do coletivo, da evolução humana, de ser uma pessoa legal, de não olhar só para o próprio umbigo. E eu acho que antes a gente estava muito no automático. Isso não era uma coisa também só do tipo, não prestei atenção. Realmente você não prestou atenção porque a gente estava num automático total, assim. E aí, de repente, a gente foi Sem ver. obrigado. Sem ver as pessoas de casa, por exemplo, né? Sem vendo, mas não entendendo, não enxergando, por Eu assim acho dizer, né? que não vendo o que realmente tem que ser visto, sabe? E aí, por conta da pandemia, por exemplo, eu me assustei muito com as desigualdades sociais, que obviamente eu sempre soube que existem no Brasil, mas elas ficaram gritantes, Gritante. É. assim, expostas, doloridas, assim, sabe? E a gente descobre um outro Brasil que vem por conta disso mesmo, né? Eu vou dar um exemplo rápido, que eu estava assistindo uma matéria de jornal e o assunto era o Enem, né? E sobre também as aulas em casa. Aí quando você vai entra na comunidade, que aquela menina cuida de mais 3 irmãos, sua mãe tem um celular, mas não tem internet, ela com 11 anos falando assim, eu nunca repeti de ano. Olha que feito, né? Eu estou preocupada, 11 anos, 11 anos, eu estou preocupada, eu nunca repeti de ano, mas esse ano tipo, é impossível acompanhar as aulas. Aí onde você está indo agora? Ah, estou Nossa, ficou. tentando pegar, tô tentando pegar água no poço. Como assim? Era aqui, no Morumbi. Gente, a gente está em 2020, não tem saneamento básico, ou seja, não tem o básico. Essa menina antes saía, ia para a escola, tinha merenda,
e estudava e passava de ano e tal. Então essa realidade dela ficou muito pior. Então é nesse sentido que a realidade dela bate em mim. Essa E desigualdade deveria social, bater em todo mundo, né? Deveria. É aquilo que a entende? gente estava falando mais uma vez do egoísmo, né? O mal humano, assim. O mal humano. Mas, não, mas Isso a gente vai ter que transformar isso. é, Eu acredito em gente boa e gente legal. é. Ué, E você está sentindo muita falta do palco? O que você ai, mais está sentindo muita. falta, assim? Tô Eu vendo um acho que eu, monte de fã seu aqui, mandando beijo, falando que tá sentindo falta do ai, show, beijos de... para vocês. Os fãs e os amigos, né, e as pessoas que acompanham a gente, torcem pela gente, acreditam e tal, são uma preciosidade, em primeiro lugar. Então é óbvio que eu vou sentir falta desse carinho, dessa energia, dessa torcida, né, que acompanha a gente o tempo inteiro, e do palco em si. O palco é sagrado, o palco é uma delícia, o palco é o meu lugar. Eu gosto muito mais de palco, por exemplo, do que de estúdio, porque eu adoro essa Você troca. é do... Eu não sou Quando a tipo, gente ai, vou fala ficar. Paula Lima, a gente fala assim, Paula Lima. Tem aquela coisa da presença, de preencher o espaço, né? Eu gosto disso, assim. Aí chega uma outra pessoa aqui e, obviamente, estou sempre consciente, eu estou me divertindo com essa outra pessoa e a gente faz a festa. E é o meu lugar favorito, assim. Então, eu sinto falta dos meus músicos, da minha equipe, de chegar no lugar, de viajar, de me passar o som, de vestir a roupa de palco, de Daquele nervosismo antes do palco é, e de interagir com as pessoas, né? E de cantar. É diferente quando eu faço uma live, eu e o Bruno, guitarrista, mais o Bruno, produtor, né? Tipo, parece que fica um pouco tímido, por mais que, sabem, não é a mesma cria um coisa. pouco, né? Um Tem uma coisa de... frio, O frio. calor Aí humano não existe, né? A e gente é está mais aqui pela luz do... Não é? E é mais pensado, sabe? Tipo, a gente pensa mais quando tá aqui do que quando. Não aqui conversando. Aqui eu tô falando um monte de coisa que eu não pensei em nada. Tô falando, depois eu vou ver o que eu falei. Mas, no palco as coisas vão acontecendo. E tem dias mágicos, né? A gente sempre, obviamente, dá o melhor, mas tem dias que você fala: caramba, esse dia foi especial. O que aconteceu aqui hoje, eu vou levar para minha vida inteira. Então, e isso é porque a gente faz um show junto com o público, né? A gente faz as pessoas, Cada essa show é um show troca. porque cada público é um público, né? Exatamente. E o seu estado de espírito também, né, gente? A gente não é a mesma pessoa todos os dias. Então, eu acho que excluindo tipo uma Beyoncé, né, que existe aquela programação, Michael Jackson, tipo assim, não tem estado de espírito. É o que é, porque você ensaiou durante 3 meses cada respiro daquilo. Então, é o que é. Ainda assim, obviamente, como você falou, cada público é um público. Mas o artista, né, que vai girando e se movimentando e fazendo as coisas acontecerem, tem ali a parte programada, mas tem a parte da emoção, que é totalmente irracional, né? Então, isso acontece. É. E aí dá vontade de ficar aqui conversando horas, mas é só uma cápsula, né? Exatamente. É um trechinho só. Eu E aí que eu sei, quero. até dei um toque para a galera, ó. Então, entra às 5, Ah, porque é uma filha. coisa pá. E aí tem uma pergunta para encerrar, que é, já que a gente está falando desse pós-apocalipse, né? Ou do apocalipse, se o mundo fosse acabar hoje, o que você, Paula Lima, guardaria numa cápsula do tempo? Pode ser gente? Vou deixar. Eu tô muito bom hoje. Ah, jura? Que fofo. Eu sempre penso em guardar, mas levar comigo, né? Então, tipo, eu vou mudar a sua pergunta, tá? Eu sei que era a cápsula do tempo, guardar. Mas o que eu levaria junto comigo na cápsula do tempo? Eu levaria o meu sobrinho Henrico, que tem três É um anos, fofo. que é
gente, que é um acontecimento, assim, né? Porque se o mundo fosse acabar, a pessoa que eu pensaria em salvar seria ele. E eu tentaria passar as coisas para ele, porque de repente ele é tipo um Adão do bem, né? Então, tipo, ele vai recomeçar de um outro jeito. E essas crianças de hoje, que eu não quero falar o meu sobrinho, mas as crianças de hoje, elas são muito inteligentes, né? Elas são muito sensíveis. E ele me ensina tanto com aquele olhar, assim, sabe? Tem um olhar, assim, um comentário sobre as coisas. Então, acho não, com certeza seria isso. Que delícia ouvir. Isso. E aí, pra gente encerrar, eu sei que o público tá morrendo de saudade, eu sei que você tem um projeto cantando Rita Lee, umas coisas assim. Queria saber se você pode dar uma palhinha e aí se despedir, assim, como se fosse um show e cantar alguma coisa do repertório da Rita, que eu sei que você conta um pouquinho aí desse projeto. Como se fosse um show, vai ser impossível. Mas com amor e com carinho que eu deposito num show, isso eu posso fazer. Eu criei esse projeto quando eu quis cantar algo diferente, uma releitura de um artista, mas que esse artista significasse muito para mim. É o caso da Rita Lee. É, eu acho que fica surpreendente, porque ela é uma roqueira, mas ela é uma mulher das canções. E o lance dela feminino, sempre eu achei genial. Empoderada, vibrante, feminista. Antes da gente saber falar sobre qualquer coisa do gênero, assim, é, livre, sabe? Feliz, colorida. Obviamente, como todo artista e como toda gente, Viva, né? Uma todo coisa. mundo. Mas todo mundo tem altos e baixos, mas artista, né? Falando da artista, assim. E com canções assim que estão no nosso inconsciente e consciente coletivo. Eu falei, gente, tem que ser. Então, fiz um Soul-Li, que são as canções da Rita, na minha versão soul. E agora eu vou cantar então para vocês, todos que estão aqui, para você, Wes. Mas como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. Não acredito em nada, não, mas não duvido da fé. Não quero luxo, lixo, meu sonho é ser imortal. Não quero luxo nem lixo. Quero saúde para gozar no final. É isso. Saúde pra Saúde! gente. Saúde. É Fala, muito isso, gente. obrigado. Obrigada a você. Fiquem bem. Um beijo enorme. Até breve. Essa pandemia vai passar. Wes, love you. Beijo.